Daqui a pouco, estamos aqui com o cientista político, Dr. Gonzaga Júnior, para explicar como será o impacto na democracia após esses ataques antidemocráticos lá em Brasília. Vem para cá, por gentileza. Doutor Gonzaga, tudo bem com o senhor? Doutor Gonzaga, bom dia. Muito obrigado pelo senhor nos atender aqui nessa segunda-feira, iniciar o programa conosco, para nos ajudar a compreender tudo que está acontecendo no Brasil, em especial ontem, nesse 8 de janeiro de 2023. Como é que o senhor, enquanto analista, cientista político, observa tudo isso? Primeiro, Bruno, lamentar o fato, né? A gente teve cenas lamentáveis aí de atos democráticos, como você bem frisou antes. Cena de terrorismo no Brasil, né? Cenas de destruição do patrimônio público. Isso é muito lamentável porque a gente vem de um processo histórico de reconstrução da democracia do Brasil nos últimos 30 anos e esse tipo de coisa, ela não pode ser aceitável, né? Vamos imaginar que primeiro nós tivemos aí, após o período eleitoral, após o final do segundo turno, verdadeiros acampamentos ali que questionavam o processo eleitoral. Na verdade, isso já vem de antes, né? A gente pode reconhecer aí a própria participação, inclusive anterior, do próprio presidente, como você bem trouxe agora a sua mensagem, Bruno, de repudiando esses atos. Mas, na verdade, o presidente está por trás, inclusive, do incentivo disso tudo. Ele vem incentivando, ele vem participando de forma direta e indireta. Ele formou, a gente não pode esquecer, que existia, dentro do próprio Palácio do Planalto, um chamado Gabinete do Ódio, né? Que, inclusive, a imprensa era uma das grandes pessoas, das grandes entidades que eram atacadas. Você acabou de ver que a sua colega lá na Epitácio, que foi entrevistar, ela foi ameaçada ao ponto que chegou lá. Então, isso é aí típico, né, próprio dessa estrutura do bolsonarismo, que se estruturou de forma muito forte. A gente pode dizer que esses radicais aí é uma minoria, né? A gente não pode dizer que isso é a expressão de todos os eleitores de Bolsonaro, pelo contrário, isso é uma minoria, uma grande minoria, mas uma minoria radical, violenta, terrorista, como bem vem sendo chamada a imprensa desde ontem para esses atos aí, que depedraram, né, o patrimônio público, o patrimônio que é nosso, de coisas que são até mensuráveis, mas outras coisas que foram destruídas, Bruno, são imensuráveis. A gente teve obras de arte, algumas obras, por exemplo, relógio que foi dado ao Estado brasileiro de presente desde o tempo de Dom João, que foi destruído. E aí eu queria acrescentar mais um item importante tudo isso, Bruno, que é aí a conivência, a participação, a omissão de alguns agentes de segurança. Essas pessoas ontem, elas foram ali basicamente levadas, né? Foram basicamente, digamos, escoltadas pela polícia. E aí é importante que isso também seja feito à ordem, no sentido de dar responsabilidade para aquela estrutura de segurança que era responsável por garantir a ordem, a lei do patrimônio, mas também das pessoas, e que o que a gente pôde assistir foi uma certa omissão, aí talvez até participação de alguns agentes públicos. Gonzaga, pedi só um minuto a ti para conversar agora com o deputado estadual Valber Virgulino, que está conosco por telefone. Nós estamos, inclusive, ouvindo várias lideranças, movimentos da esquerda, da direita, lideranças políticas aqui no estado da Paraíba. Deputado Valber, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã, ao vivo para todo o estado. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que fazem, assistem o programa Tribuna Livre da Arapuã. É uma satisfação participar do seu programa e estou à discussão. Pode fazer as indagações que você quiser. Deputado, assim como estamos trazendo declarações e ouvindo também pessoas envolvidas aqui na Paraíba, tanto de esquerda como de direita, eu queria que o senhor, enquanto deputado estadual da Paraíba, o deputado que se apresenta como deputado de direita, patriota, conservador, como é que o senhor observa essas movimentações que aconteceram ontem em Brasília? Olha, Bruno, eu sou delegado de polícia, advogado e deputado estadual, então eu estou próximo à lei. Eu não posso concordar com violência, não posso concordar com vandalismo, com depredação. Quem me antecedeu aí, que eu estava escutando, disse que isso não era a maioria do bolsonarismo, eu concordo. Algumas são exceções. Mas a gente vê que essas ações incontroláveis do povo, eu não vejo como existem financiadores, como existe algumas pessoas por trás. Isso é o povo. Isso é a revolta do povo com ações durante 4 anos praticadas por instituições que deveriam preservar a lei, que deveriam preservar a democracia e não preservaram. Ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é imbecil de discordar, de não achar, de não ver o que aconteceu durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Tribunal Superior
legislando, fazendo às vezes do executivo, fazendo às vezes da polícia. Quando se falou aí que houve uma omissão em conivência do governador lá de Brasília, eu discordo. Quem vive de segurança pública como eu vivi sabe que o PT desaparelhou totalmente a segurança pública. Se o governo não fez é porque não tinha condições. Se acontecer aqui na Paraíba, no Pernambuco, em qualquer estado do Brasil, não vai ter condições. Isso é fazer uma analogia aos presídios. Quando tem rebelião, não tem polícia para ir, morre muita gente. Mas não é porque não tem a conivência de ninguém, não. É porque o PT desaparelhou, o PT destruiu a segurança pública do Brasil. Então a segurança pública não consegue dar uma resposta. Não investiu em inteligência, não tem como TV, não tem como antecipar. Então eu não culpo o governador e acho um absurdo afastar um governador eleito democraticamente, como quando se fala em democracia todos os dias. Então eu sou contra o vandalismo, sou contra a violência. Violência só gera violência, reações desproporcionais. Ações desproporcionais só geram reações desproporcionais. O Brasil vai passar por tempos difíceis. O PT tem uma oportunidade agora de mostrar que são democráticos. O PT agora tem a oportunidade de mostrar que querem o Brasil melhor. Mas eu só vejo discursos ásperos, discursos violentos, discursos de ódio, discursos de vingança, de revanchismo. Isso não vai levar o Brasil a nada. A gente viu que não existe nenhum órgão, não existe nenhum poder inquebrantável, intransponível. A gente viu o que aconteceu em Brasília ontem. A gente viu um governo frágil, a gente viu um país frágil. A gente viu nas redes sociais o povo que tem medo de sofrer. Então é momento de reflexão por dois lados. Eu sou bolsonarista, votei em Bolsonaro e vou votar quantas vezes for necessário. Mas é momento agora de todos refletirem. Né? Se o Brasil cair nas trevas, não vai sofrer só os bolsonaristas, vão sofrer todos os brasileiros. E isso é ruim para todo mundo. Ô, deputado, agora há pouco nós conversamos com o secretário de Segurança Pública da Paraíba. A polícia prepara nesse momento um grande esquema de segurança em direção do policiamento à Avenida Epitácio Pessoa. Há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para tirar todo aquele pessoal da frente do Exército de todo o Brasil. Como é que o senhor analisa essa decisão que será cumprida aqui na Paraíba? Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. João Pessoa não tem nada a ver com o Brasília. João Pessoa sempre teve um movimento pacífico. A gente sabe que João Azevedo não está esperando essa oportunidade, né? Ele não tinha coragem de fazer, então ele esperou a decisão vindo de Brasília, né? Para tentar humilhar, para tentar degradar. Eu espero que a polícia da Paraíba tenha vergonha e cumpra realmente a lei. Não vai engolir corda de governo. João Azevedo era para ser um que já deveria ter sido caçado. Quando se fala em afastar Ibanez, o STF já devia ter afastado João Azevedo. E que consta em gravações aí, participação em ato de corrupção. Estão tentando diminuir a corrupção, estão tentando colocar a pecha de terrorismo nesses atos errados, atos ilegais, mas não é terrorismo. Se você for ler a lei de terrorismo, você vai ver que não se enquadra. Estão diminuindo a corrupção e o pano de fundo é o terrorismo agora no Brasil. A gente tem que punir primeiro os corruptos, tem que punir primeiro os políticos que participaram de operações, que foram gravados, que foram denunciados, e a delação. A gente não pode inverter o jogo. O Brasil tem que primeiro combater a corrupção dessas pessoas que têm mandato eletivo hoje e vão usar o poder, vão usar a estrutura do Estado para perseguir. Eu não acredito que a polícia da Paraíba vá ser usada, porque ela foi humilhada, ela é humilhada, né? Ela é desmoralizada por esse governo, e não valoriza, não dá salário, não dá estrutura. E o secretário de Segurança, sem comentário, eu conheço uma porra de minha mão. Deputado Valber, obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço para o senhor. Um grande abraço, bom dia, mano. Esse foi o deputado estadual Valber Vigolino trazendo a opinião dele mediante esse tema. Doutor Luiz, é sempre o discurso de o mesmo, porque houve excesso da justiça, excesso do judiciário, a corrupção do PT e tal. Isso justifica tamanho ato dessa maneira? Bruno, eu acho que é importante primeiro dizer que lamentar, de certa forma, o discurso do deputado Valber, porque acaba misturando um assunto que não tem exatamente nada a ver com o fato. Nós tivemos, não foi um ato político, nós tivemos ontem, foi um ato terrorista. Quando a gente tratar de falar de direita, Bruno, isso não cabe sempre existiu na organização política, partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, partidos no centro, do ponto de vista de uma posição política. O que nós assistimos ontem em Brasília
foi um extremismo. Ali foi a extrema-direita, violenta, terrorista, criminosa, que deve pagar pelos seus atos. Repito, não são todos os... Não foram, né, nem de longe chega perto da quantidade de eleitores que votaram no presidente Bolsonaro. Mas essa parcela pequena, e aí é importante lembrar, dizer ao deputado Valber que sim, inclusive já vem sendo investigado ali, existem financiadores. Eu recebi ontem, Bruno, alguns colegas que estavam em Brasília, em alguns hotéis de luxo em Brasília, inclusive, que estavam ocupados ali por pessoas que não eram pessoas simples de povo, eram pessoas ali que tinham ali uma grande monta financeira que poderia estar ali naqueles hotéis de Brasília, quem sabe ali no setor hoteleiro, o quanto custa as diárias naqueles hotéis. Então eram pessoas que estavam ali organizadas, né, bem preparadas, financeiramente inclusive, financiando uma parcela para o cometimento desse crime e precisa sim ser investigado, né? É importante lembrar, Bruno, que dentro dos protestos, as pessoas existe a liberdade para as pessoas protestar, reivindicar, lutar pela conquista e pela manutenção dos seus direitos. Mas não existe liberdade para as pessoas pedir uma intervenção militar, por exemplo, que é um crime constitucional. Então, isso não está dentro do parâmetro democrático. Então, lutar ou querer incentivar ou combater, né, ou até estimular a quebra do processo democrático, a quebra do processo constitucional, isso é criminoso. Então, o crime, ele tem que ser combatido perante e diante do rigor da lei. E isso tem que ser aplicado agora. Seja pela ação direta, Bruno, seja pelo financiamento, mas também pela omissão e até participação de agentes públicos, precisa ser investigado adequadamente para poder penalizar essas pessoas com o rigor da lei, como prevê a Constituição. Doutor Gonzaga continua conosco aqui nos estúdios da TV Arapuã. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos dar continuidade a esse assunto, que é um assunto que preocupa as instituições, que preocupa os governos, que preocupa a nossa sociedade como um todo. Doutor Gonzaga, isso tem um reflexo muito grande também nas questões econômicas do nosso país, principalmente os investidores que estão fora do Brasil, que observam o nosso país e observam muita insegurança, incerteza, né? Isso, Bruno. Ontem nós tivemos ali, digamos, a manifestação das maiores lideranças mundiais. Nós tivemos manifestação do secretário de Estado americano, do presidente da Alemanha, do primeiro-ministro inglês, do Alberto Gutierrez, secretário-geral da ONU, do presidente Alberto Fernandes da Argentina, parceiros comerciais, país que tem relações comerciais com o Brasil e que essa instabilidade política, ela gera, consequentemente, uma instabilidade econômica. Um país que não tem um equilíbrio do ponto de vista político, onde você tem uma participação, em certa medida, de uma parte da classe política, e aí, repito, que precisa ser investigado, a participação de alguns agentes públicos também, que ali depredam essa própria imagem do Brasil, e a consequência disso é exatamente uma diminuição da importância econômica que esse país tem. Um país que não tem estabilidade política, dificilmente vai ter também uma estabilidade econômica. Os resultados disso, Bruno, será possivelmente ali, né, no momento quando a gente precisa recuperar essa estrutura de investimentos, de participação, de investimento estrangeiro, que até agora, recentemente, houve ali, por exemplo, dentro da questão ambiental, uma retomada dos investimentos que a gente tinha de proteção da Amazônia, mas isso cria exatamente esse cenário ali muito ruim para a imagem do Brasil, do ponto de vista político e, consequentemente, o resultado se dá, Bruno, na questão econômica. Doutor Gonzaga, queria agradecer ao senhor pela participação conosco aqui, só pedir licença mais uma vez, dando continuidade às nossas conversas.